Mas bem, falemos sobre o anime, né? O Ateliê do Chapéu Pontudo é assim que se traduz, parece, do texto, do título original, né? A primeira coisa, o anime está sempre relacionando a magia com a arte, principalmente o desenho, porque se a magia ali é feita através do desenho. Isso é extremamente interessante. O desenho exige precisão, exige, bem, ordem, né? Se você pega ali uma pintura, né, alguma coisa assim, a arte de verdade exige ordem. Tem um trecho no primeiro episódio, né, quando Kifrey, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? O bruxo encontra com a Kokoro, que é a protagonista, e ela tá lá costurando. Ela vai tirar as medidas, né, para uma roupa, enfim, uma coisa assim. E aí ele observa, né, como ela tira as medidas exatas, como ela corta com precisão, com concentração, com foco. Ele exalta isso e ele diz: isso sim é magia, né? E veja, o que exalta-se ali de certa maneira? A ordem, a precisão, né, o foco. A arte não é uma coisa assim caótica, não é uma coisa desordenada. Os modernos aqui querem esse tipo de coisa, né? Não são capazes, às vezes, de criar realmente obras de arte, então eles tentam dizer que um vaso, né, sanitário posto no museu é arte, entende? É esse tipo de loucura moderna. A arte tem essa característica da ordem. Isso me fez recordar do início do livro do Chesterton, chamado O Homem que Foi Quinta-feira. É interessante demais esse livro. É um dos livros do Chesterton com maior carga simbólica, absurdamente simbólico. Para você pegar as referências ali, assim, você tem que ter lido Bíblia, tem que ter lido bastante coisa, sabe? São muitas cargas, é muita carga simbólica. Mas o que é interessante desse início do livro é que você tem, no Homem que Foi Quinta-feira, o Gabriel Syme e o Gregory. O Gabriel Syme e o Gregory têm uma espécie de disputácio no início do livro, onde eles falam sobre poesia, por exemplo. E aí o Gregory, que é uma figura meio diabólica, né, na história, tem esse significado, ele fala que a arte, a poesia é algo caótico e tal. E o Gregory e o Gabriel Syme, né, que é o protagonista, vai dizer, não, a arte é algo ordenado. E aqui eu quero pegar apenas um iniciozinho, um trechozinho, para que vocês entendam, né, por que eu estou fazendo essa referência. Aqui, a citação do Gabriel Syme. O caos é enfadonho, porque nele o comboio podia ir parar a qualquer parte. A Back Street, ou a Backstage. Né? Então, basicamente, ele está dizendo, olha, o caos é enfadonho. O trem, pelo caos, o trem iria parar em qualquer lugar, entende? Isso cansa o homem, né? Aí ele diz assim, mas o homem é um mágico, e a sua magia está nisto. Diz Vitória, e eis que é Vitória. Vitória, no caso, é o bairro, né? Então, o trem chegou naquele lugar, né? E a estação diz, é Vitória. Então é Vitória o lugar. Cada vez que chega um comboio, um trem, né, sinto como se ele tivesse passado através de baterias de cintiantes, e que o homem ganhou uma batalha contra o caos. Quando ouço o revisor gritar, Vitória, dou à palavra o seu sentido. Para mim, é o grito de um arauto anunciando a conquista. Para mim, é de fato vitória, a vitória de Adão. O que o Gabriel Syme está querendo dizer aqui? Sabe, o simples fato de nós pegarmos um metrô, por exemplo, e atravessarmos a cidade até chegar a um determinado lugar, e então vem um arauto e diz, por exemplo, Estação Central, né? Aqui em Brasília é assim, né? Estação Central, Estação Galeria, pronto. E de fato é Estação Galeria. Ele diz, com isso, nós de alguma forma vencemos o caos. Há uma vitória do caos, há uma vitória de Adão sobre o caos, porque existe ordem, exatamente porque existe ordem. O ponto é que no anime se exalta exatamente essa realidade da ordem. Os desenhos precisam ser bem precisos, e as pessoas inclusive exaltaram bastante o sistema de magia desse anime, porque você tem o círculo, aí você tem as runas ali, você tem uma no meio, se uma das runas estiver um pouco mais longa, vai ter um efeito, vai ter um determinado efeito, se não vai ter outro efeito. É bem complexo, mas veja, é ordenado. Né, tem ordem ali. Então, isso é muito interessante, né, no anime. Primeiro, eu gostaria de fazer essa relação, né, da magia aqui no anime com essa realidade da ordem, porque a arte exige ordem, né, exige harmonia. O belo é aquilo que agrada aos olhos, e porque agrada, exatamente porque não é uma coisa caótica, exatamente porque é algo ordenado, entende? Há uma harmonia ali. A autora do anime, do mangá no caso, né? Kamoni Shirahama. Eita fé. Enfim, japonesa, formada em design pela Universidade de Artes de Tóquio. Ela é publicamente apoiadora da agenda LGBT, né? Isso é fato. Assim, tem para onde correr. Continuando, né? A publicação começou em 2016, se não me engano, mais uns 15 volumes, mais ou menos.
são aqui algumas informações, né, do anime. Sobre a estética do anime, é muito interessante, né, porque ela trabalha muito essa questão do lápis, da pena, da tinta, nunca algo digital, né? Ela é bem analógica, a autora, né? Você percebe aí uma certa influência do Miyazaki, pelo menos eu acho que do Miyazaki, né? Tem uma certa influência, né? Dessa coisa de fazer a obra de maneira bem artesanal mesmo, sabe? Com as minhas próprias mãos. Parece ser uma grande defensora disso. Eu acho muito interessante, né? Que ela tenha essa característica meio que herdada, né? De certa maneira, influenciada, né, pelo Miyazaki. Então, isso é uma coisa legal. Sobre ser o novo Frieren, essa é uma das 3 questões, né, que nós vamos tocar aqui. Como eu já disse, a Frieren é algo muito mais sobre o valor do tempo, luto, mortalidade, é algo mais contemplativo, eu acho muito mais profundo, inclusive os diálogos e as coisas que acontecem. Gente, eu vou dizer pra vocês, esses vídeos que eu fiz de Frieren, teve alguns que eu tive que cortar coisa do roteiro, porque senão ia dar 40 minutos. Não é só porque eu falo muita coisa não, sabe? É porque, assim, tinha uns detalhes, umas coisas que daquilo ali dava pra, sabe, né, dava pra falar muita coisa. Cada episódio, assim, tinha uma riqueza simbólica absurda, sabe? Que poderia ser aproveitado, né? Mas aí eu tive que cortar. Eu falei, não, vai ficar muito longo, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta. O pessoal me escutava e falava, 40 minutos? Aí não dá, não. Não dá, não. Mas o ponto de dizer que esse anime não é igual a Frieren, não é só uma questão de dizer, que ele não é profundo o suficiente. Não, ele tem sua profundidade, tá? Ele é muito mais sobre um aprendizado, porque você vê isso já nos primeiros episódios, a questão do aprendizado, da disciplina, do esforço, da perseverança, como é comum nesse tipo de anime. E também, algo que eu gostei demais, assim, achei extremamente chestertoniano, o maravilhamento. A Kokoro é, pelo menos até agora, pelo que eu vi, uma protagonista que tem muitas características chestertonianas, como eu poderia dizer, né? O maravilhamento dela para as coisas. Ela tem um encanto absurdo em relação à magia. Tudo para ela, isso é belo, isso é bonito. Esse maravilhamento com as coisas. Ela não é entediada, uma coisa que ela não é entediada. Enquanto você percebe isso em outros personagens ali nos primeiros episódios, né? Não, as coisas são desse jeito mesmo, não dá para você ser esse negócio de maga e é isso aí mesmo e tal. Tem essa coisa do maravilhamento. Foi uma das coisas que eu mais gostei no episódio, nos episódios que eu assisti. Então, não é igual a Frieren, né? Sobre a questão da agenda LGBT, né, que nós falamos, como eu já disse aqui, parece que tem eu vi isso na história, tinha uns membros da nossa aldeia digital, estavam conversando lá no Discord e estavam falando, né, eu vi lá o videozinho mostrando, né, dessa questão, que no mangá lá na frente tem um casal assim e tal, e o vídeo dizia que esse bruxo, né, o Kiefer, acho que é assim que pronuncia, ele também mas não tem nada confirmado, né? Não tem nada disso no texto, isso é a intuição das pessoas. Bem, como eu já disse, né? Uma coisa, isso não anula, de fato, a história, né? Isso não anula a história. Então, a obra em si, né, para mim, assim, até onde ela caminhou até agora, né, ela tá bem limpa, eu diria, tranquila. Claro, tem essa questão desse casal aí, e eu evitaria, né, por exemplo, passar isso para as crianças, porque pode ser uma má influência, com certeza, pode ser uma má influência para as crianças, dependendo da idade também, claro. No mais, alguém que tem bons critérios, um católico normal, consegue assistir uma obra como essa tranquilamente, né, sem grandes escrúpulos. Falando sobre a outra questão, que é a gnose. Primeiro é importante a gente dizer o que é gnose, né? Que a gente fala, é gnóstico, não é gnóstico, e a gente nunca define o que é gnóstico de verdade, né? Nós temos 5 características, podemos dizer, 5 características estruturais do que é gnose. Primeiro, você tem um dualismo radical. Então, a matéria é má e o espírito é bom. Então, a criação material é uma espécie de prisão. Você também tem, normalmente, uma característica, é essa coisa da elite ontológica. Há uma elite ontológica. O que significa isso? Você tem os pneumáticos, por exemplo, né, que são esses que têm a iluminação, esse negócio todo, né, o conhecimento e tal. Eles são os salvos, porque a gnose tem como princípio a salvação por meio de um conhecimento. Você tem os psíquicos, né, os intermediários, de certa maneira. E você tem os íricos, os perdidos. E olha só, o nascimento decide isso. O nascimento decide isso. O anime já começa rebatendo isso, tá? Vamos lá. Como eu falei, a salvação por meio de um conhecimento secreto. Então, gnose significa conhecimento. O movimento LGBT tem princípios gnósticos, né? É interessante isso. Mas isso pode ficar para um outro momento. A gente fala sobre isso aí. Salvação por meio de um conhecimento oculto. Não pela fé, não pela graça, né? Mas por uma informação esotérica que desperta em você a centelha divina. Então, você já tem algo ali e você chega a um conhecimento e isso, né, desperta em você essa centelha divina. Mas só se você chegar a esse conhecimento oculto. Outra coisa que é característica também da gnose, né? Normalmente você tem um demiurgo inferior. Então você tem o Deus, por exemplo, os gnósticos ali do início
do cristianismo, né? Você tem ali nos primeiros séculos, né, do cristianismo, a luta, né, contra os gnósticos. Tinha essa ideia, né, de o Deus do Antigo Testamento é uma espécie de Deus menor, frequentemente mau, que aprisiona as almas na matéria. Então, um Deus mau do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Entendeu? Então, essa dualidade vai se transformando também em espécie de dois deuses. E uma vez que você chega ao conhecimento, você se liberta da realidade material, tá? Gnose. Quinto ponto aqui, iluminação súbita. Olha só, o caminho é revelação, não é tanto uma disciplina, é você despertar para algo. Eu despertei para isso aqui, não é algo que você é formado, a uma disciplina ali que você tem, que você vai realmente se aprofundando. Não, você despertou para aquilo ali. Então, olha só, né, um teste prático, né, uma obra, né, se uma obra tem de gnose, né, quando você tem pelo menos umas 3 marcas, né, 3 dessas características na obra, provavelmente você tem gnose ali. Especialmente, né, quando o protagonista é salvo de alguma forma por elas. Não é que ele tem que ter todas as características para ser gnóstico. Eu só coloquei aqui normalmente as principais características. Mas ele tem pelo menos umas 3 dessas aqui, ele é gnóstico. Outro ponto, não é que pelo anime colocar a gnose no anime, ter gnose no anime, não necessariamente o anime é mal por isso. Por quê? Porque ele pode retratar a gnose como quem retrata uma coisa ruim, enfim, como quem retrata algo para criticar aquilo ali. Então, um exemplo disso é Fullmetal Alchemist. Você tem gnose no Fullmetal Alchemist, só que, pelo menos pelo que eu pude perceber até agora, isso não é retratado como a coisa mais legal do mundo, entendeu? E aí eu ainda não cheguei no final, mas alguns dos meus companheiros aí da aldeia digital, né, me asseguraram que o final de Fullmetal Alchemist é anti-gnóstico. Então, ainda vou chegar no final, né, do Fullmetal Alchemist, fazer alguns vídeos sobre isso. E assim, pelo que eu percebi, né, o anime retrata a gnose, mas ele não coloca isso como uma coisa realmente boa. Né? Não é porque o anime tem gnose que necessariamente ele é mal por isso. É como se você virasse e falasse assim, não, esse anime aqui tem morte, então ele é mal. Eu falei assim, não. A Sagrada Escritura, tu vai ler, tem sangue jorrando, meu filho. Entendeu? Tem um monte de coisa, assim, você vai ler a Bíblia, no Antigo Testamento ainda mais, você vai ver um monte de coisas assim que não são agradáveis, tá? Aí tu vai, não, a Bíblia não presta por conta disso. Então, lógico que não, né? Lógico que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Então não é porque retrata o mal que necessariamente, pronto, acabou, não presta e tal, senão a gente vai assistir Teletubbies, né? Então, não tem nada, né? Você não vai ver nada. Se por esse critério, nem a Bíblia você vai ler. E às vezes eu acredito que alguns que são extremamente criteriosos, né, em relação a ver animes, por exemplo, né, extremamente escrupulosos, não pode, porque não presta, porque não pode, porque tem isso, tem aquilo, que tá errado e tal, eu desconfio que alguns desses não lê Bíblia. Porque se lesse, pelos critérios deles, você não podia ler a Bíblia. Tem uma galera que tem uns critérios que, assim, poxa, se eu levar isso até as últimas consequências, esses critérios aí, eu não leio a Bíblia, eu não leio o Antigo Testamento, provavelmente. Isso é uma coisa que precisa ser esclarecida. Você tem dualismo nesse anime? Não tem. Exatamente o contrário, né? O anime celebra, de alguma forma, a realidade material. Você tem ali, né, a questão do desenho, da arte, né, a tinta, o papel, o tecido, a costura, né? Você tem a exaltação, inclusive, dessa realidade comum, né? Eu achei legal isso no Bruxo lá, ele falando da costura, né? Falando, olha, isso aqui é magia, isso aqui é ótimo, né? Nossa, perfeito isso aqui, né? Então você tem o Keyfrey, né? Apontando para a habilidade, né, da Coco, né? De cortar o tecido e diz, isso aqui é magia real, né? Pense no padeiro, por exemplo, né? O padeiro ali trabalhando a massa para fazer o pão e tal. Poxa, isso é magia, né? Isso é magia também. Essa capacidade de manipular a matéria, não de maneiras sobrenaturais, claro, mas de transformar isso, né, para o bem dos outros. Isso é algo mágico. Se você lê Ortodoxia, o Chester também faz referências a algo assim. A magia ali não é fuga da matéria, esse é outro ponto. É algo, na verdade, ela é algo que exige precisão, que exige ordem, enfim. Nós temos, por exemplo, o Tolkien, né, fala bastante disso, né, nessa questão da subcriação, né? O artista, de alguma forma, ele participa da criatividade divina. Deus criou todo o universo, né? Então, por exemplo, quando o Tolkien vai lá e cria aquele universo, né, que ele criou do Senhor dos Anéis, por exemplo, ele está participando, de alguma forma, da criatividade divina. Por isso que Tolkien chama de subcriação. Então, não há aqui um desprezo pela matéria. Nem a autora tem, né? Na verdade é justamente o contrário, né? Então o corpo, ele é celebrado, não é desprezado. Não tem dualismo aqui, na verdade é antidualista. Então já descartamos um dos critérios. Elite ontológica, essa parte aqui pode ser a que mais, quando você olha assim o anime, você pensa, né?
Não, mas espera aí, tem um pessoal que somente eles têm um conhecimento, entendeu? Inclusive as outras pessoas não podem saber, e esse conhecimento é um conhecimento oculto e tal, então é gnóstico por conta disso. Tá, vamos lá. O anime começa com a mentira gnóstica e ele vai desmontando isso. Então, por exemplo, você tem a mãe da Coco dizendo, né, é impossível. Para usar magia, é preciso nascer com esse dom. Pessoas comuns não têm aptidão para ser maga, né, para ser bruxa, no caso. Essa é a mentira que a obra inteira refuta, no caso. A obra inteira refuta essa questão de uma elite ontológica, ou seja, a pessoa nasce já com aquelas capacidades. No caso, a obra vai refutar exatamente isso. A autora declarou em entrevista também, né, eu tinha o conceito de escrever uma história sobre um mundo onde todos pudessem usar magia há bastante tempo. As primeiras frases, né, do primeiro episódio já nos fala sobre isso, né? Atletas nascem atletas e astronautas. Essas coisas não são decididas no nascimento. Então, e as bruxas? É a frase de início do episódio. Você não tem essa coisa de uma elite ontológica, pelo menos não ontológica. A magia é uma espécie de é um conhecimento, sim, mas exige trabalho e exige habilidade. Ela, de alguma forma, está disponível àquelas pessoas que têm alguém que as ensine. Se não tem ninguém para ensinar, fica realmente difícil, né? E claro, precisa aprender e guardar em segredo. Muito bem. Existe um anti-elitismo, na verdade, na obra. E isso não está assim no subtexto, não é uma coisa muito difícil de você perceber. Isso é o inverso daquilo que a gnose coloca. Você pega o Guénon, né? O Guénon vai falar, né? Não, a solução é que tem uma elite intelectual, uma elite ali e tal. O Guénon depois cai na gnose, né? Até faz algumas análises interessantes, né, do mundo moderno, mas depois cai na gnose, infelizmente, né? Ele foi católico no início e depois perdeu. Enfim, então não temos isso, não temos uma elite ontológica. Outro ponto, a salvação pelo conhecimento, por um conhecimento secreto. Também não temos isso. Existe um conhecimento escondido na obra, né, que, no caso, a assembleia lá dos bruxos, né, guarda ali o segredo, né, sobre a magia, principalmente sobre a magia proibida. Mas olha só, o conhecimento é escondido por umas razões morais muito concretas. Houve várias atrocidades antes, no passado, na história, né? Então, genocídios, coisas terríveis eram feitas com pobres, doentes e pessoas feias, né, e tal. Alguns foram transformadas em estátuas vivas de ouro, coisas assim. Você tem aí muito mais um paralelo, né, com, olha, isso aqui é perigoso e por isso nós precisamos guardar isso das outras pessoas. Pense, por exemplo, no conhecimento da bomba atômica, né? Olha só, no nosso contexto atual a gente pode transpor para isso, né? Imagine, né, se todos, absolutamente todos os países, qualquer um pudesse ter uma bomba atômica, sem critério nenhum. É claro que não estou aqui legitimando, né, todos os países que hoje têm bomba atômica, não, todos os que têm, eles deveriam ter mesmo, e não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, de fato, certos países realmente não era conveniente ter, né? O melhor é que ninguém tivesse, né? Mas tudo bem, isso é outra história. Mas entendi que o ponto é que esse aqui é um conhecimento perigoso que, nas mãos de outras pessoas, dependendo da pessoa, se a pessoa não tem virtude, não tem critério, ela pode, no caso, fazer um mau uso nesse tipo de poder, né, no caso. Você tem um conhecimento, sim, que é escondido, mas por razões morais concretas, porque eles já sofreram bastante com isso. Então, a Assembleia lá dos bruxos, né, é, de alguma forma, uma instituição ali que serve para guardar isso, serve ali para restringir esse tipo de conhecimento.